Diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Pula comigo até o capítulo 3, versículo 15, que diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, obrigado, ó Pai, pela bênção de estarmos aqui, ó Deus, nessa noite de sábado, para ouvir a tua palavra, para aprender um pouco mais sobre o que tu tens para nós, Senhor. A tua palavra fala sobre santidade, fala sobre gratidão, sobre amor, sobre paz, tanta coisa, ó Deus, importante para a gente, ó Deus, importante para nós. Então, nos abençoa, Deus, fala no nosso coração, tira qualquer distração e nos abençoa para que a gente possa sair daqui, ó Deus, com a tua sabedoria em nosso coração, ó Deus, e em nossas mentes. Abençoa também esses dízimos, essas ofertas foram recolhidos, ó Deus, que seja tudo para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus. É assim que nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Gente, você sabe que vai ficar com sua Bíblia aberta, porque hoje a gente vai fazer um estudo. Eu demorei 3 pregações para chegar no versículo 5 do capítulo 2, porque eram temas diferentes, né? E eu vou tentar fazer um histórico. Só que hoje a gente vai trabalhar um tema, que é o tema da santidade versus a religiosidade. A gente vai tentar entender hoje o que verdadeiramente é ser santo. E isso inclui um parágrafo muito grande da carta de Paulo aos Colossenses, que é esse trecho que nós lemos. Nós lemos o começo desse parágrafo e nós lemos o fim desse parágrafo. Você está dizendo, Tiago, parágrafo? Essa divisão em versículos e em capítulos, ela não foi feita por Paulo. Eu sei que quase todos aqui sabem dessa informação. E que essa divisão, às vezes, ela não era bem exata sobre o que estava sendo falado. Então, eu tentei extrair um tópico com um tema específico da carta, que é esse trecho que a gente vai ler hoje, tá bom? Então, vamos tentar entender um pouco. Vamos voltar aqui para o versículo 6, que nós já lemos. Ele começa dizendo, portanto. A gente já estudou anteriormente algumas coisas, e a gente acabou a mensagem passada falando que Paulo esperava entregar a igreja de Colossenses e fazer da igreja de Colossenses pessoas tornadas perfeitas em Cristo. E a gente terminou falando sobre isso semana passada, sobre pessoas que precisam alcançar a maturidade de Cristo, pessoas que precisam ser perfeitas em Cristo, pessoas que não podem ser mais, como a gente viu no livro de Hebreus, como crianças que saem titubeando em sua fé, ou crianças que ainda bebem leite espiritual. Não, a gente precisa alcançar o nível de uma igreja do Senhor, que é uma igreja que não bebe mais leitinho espiritual, mas que come alimento sólido, que se alimenta da palavra de Deus verdadeiramente. Para isso eu preciso, é assim que eu me torno uma pessoa perfeita em Cristo. Foi isso que a gente estudou semana passada. E agora, Paulo ele vai explicar como isso acontece. Por isso que ele começa dizendo, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados, fundamento, né? Um fundamento na agricultura é a raiz, então continue enraizado em Jesus, continue edificado, é um fundamento na construção civil. Jesus tem que ser o alicerce do prédio, Jesus tem que ser a raiz dessa árvore, firmados na fé, como vocês foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, a gente viu que esse texto, esse versículo, ele começa com gratidão. E Paulo agora, ele vai falar como a gente vai conseguir fazer isso, e ele encerra na frase lá dizendo, sejam agradecidos. Por isso que esse é o tópico que a gente vai estudar essa noite. No versículo 8, Paulo então começa a dizer como é que você vai viver enraizado em Jesus, como é que você vai viver edificado em Jesus, como é que você vai viver de forma a se tornar perfeito em Jesus. E aí ele começa dizendo assim no versículo 8, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo,
e não em Cristo. Cuidado com essa santidade que vem de costumes humanos, cuidado com essa santidade que vem de princípios elementares desse mundo, uma santidade que vem de questões unicamente espirituais, cuidado de santidade que vem de filosofias vãs, mas é santidade que não vem de Cristo. E a primeira coisa que eu quero falar para você é que se a gente quer entender o que é santidade, se a gente quer entender como ser santo, essa santidade ela tem que estar fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Não existe santidade fora da pessoa de Jesus, não existe santidade fora do conceito de santidade do próprio Jesus. E ele continua dizendo, pois é em Cristo que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam essa plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojado corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Vamos começar por aqui? Eu quero começar dizendo o seguinte: toda santidade, ela repousa sobre a obra de Cristo na cruz. Toda santidade repousa sobre a obra de Cristo na cruz. O que é que esse texto, ele começa falando? Ele começa falando sobre Jesus. Porque ele começa falando de pessoas que buscam sabedoria, e aqui eram heresias gregas, heresias gnósticas, de pessoas que acreditavam que a santidade vinha unicamente pela gnose, pelo conhecimento, por filosofias. Aqui eu tinha muitos gregos, os sofistas, que supervalorizavam a sabedoria humana e diziam que era através da sabedoria, como o próprio Sócrates, Platão falava, você vai alcançar o mundo sensível, você vai alcançar o mundo das ideias através do conhecimento. E o que acontecia era que chegavam para os irmãos que conheciam Jesus e começavam a dizer que a santidade vinha por essas filosofias, por alcançar um nível maior de sabedoria, por se tornar um filósofo ou alguma coisa parecida. Só que o que essas pessoas faziam, gente, era tentar conseguir alcançar respostas do mundo espiritual a partir de sabedorias humanas. E o que Paulo está dizendo aqui é que se você quiser conhecer Deus, você tem que conhecer a pessoa que nele repousa a plenitude de Deus. E em quem, gente, repousa a plenitude de Deus? Em Jesus. É em Jesus que repousa a plenitude de Deus. E se em Jesus tem a plenitude de Deus, é em Jesus que eu conheço toda a sabedoria divina. Toda a sabedoria divina eu encontro na pessoa de Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, gente, vocês não precisam dessas filosofias vãs, vocês não precisam de consultar mortos ou de heresias desse nível, que era o que acontecia na igreja de Colossos. Vocês precisam unicamente conhecer a Cristo, porque Cristo é a fonte de toda sabedoria. Não existe sabedoria se eu não sei quem é Jesus, se eu não conheço Jesus, se eu não entendo Jesus. E entendo que em Provérbios, gente, se você ler o livro de Provérbios, você vai ver que em muitos momentos a sabedoria é personificada. Existe uma pessoa que personifica a sabedoria no livro de Provérbios. E a gente costuma entender, e a gente entende que a personificação da sabedoria de Provérbios está na pessoa de Jesus. Você quer entender o que é ser sábio, o que é ser santo, como é que eu vou fazer isso? Você só vai conseguir fazer isso entendendo a pessoa de Jesus. Não existe santidade longe da pessoa e da obra de Jesus. Talvez eu esteja sendo muito filosófico aqui para você, mas eu vou tentar ser mais claro da forma como Paulo foi na continuidade do texto. Paulo diz uma coisa muito interessante depois de falar sobre essas filosofias vãs. Ele diz, olha,
Isso tudo acontece porque nós fomos circuncidados, não mais por mãos humanas. Sabe o que é circuncidar, gente? Lembra daquele negócio do Antigo Testamento, que uma criança judia, quando nascia, se cortava, nos 7 primeiros dias de vida, cortava seu prepúcio com uma pedra afiada. Amém? Ninguém entendeu? Ninguém fez ai, é porque ninguém entendeu. A fimose. Cortava a fimose com uma pedrada. Pá! Né? Isso, gente, gerava uma marca no meu corpo, e essa marca significava que eu era um judeu, que eu fazia parte da família de Deus. Só que nós não fomos mais circuncidados por mãos humanas, porque a circuncisão de Cristo Jesus era uma circuncisão no meu coração. Só que a circuncisão no meu coração por Jesus acontece de forma muito interessante, porque a Bíblia diz que nós morremos com Jesus, morremos para esse mundo, morremos para as coisas desse mundo, e nós ressuscitamos em Cristo. A Bíblia diz que nós morremos para esse mundo e ressuscitamos em Cristo. E ele diz uma coisa interessante, ele diz que nós fomos sepultados no batismo. Quem aqui é batizado nas águas? Bênção, bênção. Então, eu não sei se você sabe, mas a sua história com Deus foi assim. Você estava vivendo nesse mundo de pecados e tudo mais, seguindo a ordem desse mundo, só que aí você morreu para o mundo, foi sepultado no seu batismo, ou seja, você está morto e sepultado. Não vi nenhum amém nessa história? Ninguém quer dar um amém quando fala de sepultamento, né? Para que a gente possa ressuscitar em Cristo. Tiago, por que o batismo é o sepultamento? Pense assim, sua sogra morreu. Aí chega tua mulher e faz assim, minha mãe morreu. Aí tu faz, que pena. Aí faz, vamos lá ver. Aí você diz o quê? Vamos lá ver. Por que você quer ver? Você não quer ver ela, você quer ver o sepultamento. Porque o sepultamento é a publicização da morte. Não é assim? Então é o seguinte, uma pessoa morre. Aí como é que eu mostro para todo mundo que ela morreu? No velório. Não, gente, vocês nunca foram para um velório. O velório está aqui lá, está a pessoa viva ou morta? Morta, para o povo fazer o quê? Ver e comprovar e ficar feliz, se for a sogra. O sepultamento, gente, é quando você expressa para todos que você morreu. E o que é o batismo? Entenda a seriedade do batismo. É o batismo que eu quero falar com você. O cumprimento da necessidade de ser perfeito em Cristo, de buscar maturidade em Cristo, está no compromisso que eu fiz no batismo de aceitar a obra de Cristo na minha vida. Eu vou explicar para você o que é o batismo, andando mais um pouco no texto. O texto diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e existia um escrito de dívida sobre nós, baseado nos nossos pecados. Porque entenda uma coisa, o que nos leva para o inferno são os nossos pecados, que vem do pecado de Adão e Eva. E o que me leva para o céu, gente, não é a minha falta de pecado, porque isso não vai existir. O que me leva para o céu é porque Jesus, Ele pega toda a minha lista de pecados, e na sua obra, na cruz, Ele rasga a dívida de pecado que existia comigo diante de Deus, e Ele pega essa lista e joga fora, e é por causa disso que eu alcanço a vida eterna em Jesus. Porque a vida eterna só é possível a partir da obra da cruz de Cristo. Jesus pega a minha dívida de pecados, Jesus pega toda a minha dívida diante de Deus e cola na cruz. E morre na cruz por mim. Essa é a obra de Cristo. A obra de Cristo é a obra de salvação e graça que nos permite ter acesso ao céu, não porque eu fiz alguma coisa por merecer, mas porque a graça de Jesus fez com que Ele me escolhesse, me chamasse, me salvasse, sem eu ter feito nada para isso. A santidade, gente, então, ela não se torna moeda de troca da salvação.
Eu não sou salvo porque eu sou santo. Isso é muito importante que você entenda. Não é a sua santidade que te leva para o céu. São os seus pecados que te levam para o inferno, mas não é a tua santidade que te leva para o céu. A minha santidade, gente, ela não existe para que eu alcance a salvação. A minha santidade, ela existe por causa da salvação. Porque eu fui salvo, porque Jesus pegou os meus pecados e jogou na obra da cruz, porque Jesus esqueceu dos meus pecados, lançou os meus pecados no mar do esquecimento, porque Jesus, gente, vendo todo o meu pecado, me perdoou, por causa disso eu sou salvo, eu vivo em santidade. A santidade, então, ela é fruto da minha salvação, mas não é ela que me dá a salvação, porque se fosse a minha santidade que me trouxesse salvação, eu era salvo pelos meus méritos, e não pela obra de Cristo na cruz. E o que Paulo está dizendo aqui é que santidades que não vêm de Cristo, que eu vou dizer quais são já já, não é santidade factível, não é santidade verdadeira. A verdadeira santidade, ela vem da obra de Cristo. A verdadeira santidade, gente, ela não vem para me mostrar para os outros. Eu não sou santo porque eu quero ganhar alguém, porque eu quero ganhar alguma coisa, sabe? Porque eu quero que a menina ache que eu sou bonzinho. Eu não sou santo para ganhar alguma coisa dos outros. Eu não sou santo para que o povo ache que eu sou bom. Eu sou santo, eu busco ser santo por causa de Jesus. É isso, acabou. Santidade é aquela que existe por Cristo, por causa de Cristo. Só que aí um dia você levantou a sua mão, sei lá o que você fez, você aceitou Jesus. Um dia você entendeu que Jesus pegou os seus pecados, colou na cruz e pagou sua dívida diante de Deus. E aí um dia você inventou de se batizar. Um dia você disse assim, eu morri para o mundo e agora eu vou para o meu velório do mundo. O meu sepultamento do mundo. Qual é o meu sepultamento do mundo? O batismo. Por isso que Paulo chama o batismo de sepultamento. Porque é no batismo que você vai dizer para todo mundo, ei! Que foi isso, menino? Está se afogando? Não! Morri! E morto fala! Fala! Porque eu morri para o mundo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, morri. Estão vendo aqui? Morri. Batismo. Só que o batismo, gente, ele também é um compromisso com Deus. A gente falou de compromisso semana passada e de responsabilidade, e que responsabilidade é coisa de homem e de mulher, não é de menino. E é no batismo que eu publico a salvação. É no batismo que eu grito para o mundo que eu morri para Jesus. E é a partir do batismo que eu agora vou precisar testemunhar, através da minha santidade, da minha vida, o que verdadeiramente aconteceu no meu coração. A santidade, ela vem por causa da obra de Cristo. Eu testifiquei para o mundo, vocês que se batizaram, nós que nos batizamos, nós testificamos para o mundo que morremos para o mundo e nascemos em Cristo. E agora o mundo vai olhar para nós esperando uma coisa diferente de nós. Ele vai olhar para nós esperando santidade. E aí, Paulo começa a dizer o que não é santidade. Vamos ver? Capítulo 2, versículo 16. Então vocês foram salvos, vocês se batizaram sendo sepultados para o mundo, vocês entenderam que Jesus apagou a dívida de pecado de vocês na cruz, vocês agora já sabem como vão conseguir ser santos, que é através de Cristo e não de vãs filosofias. Só que Paulo vai falar agora melhor sobre o que não é ser santo. Versículo 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa,
ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem, gente, veja bem, grife isso, entenda isso em nome de Jesus. Não tem nada disso que a gente leu, elas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Eu sei que vocês não vão gostar de mim, porque eu vou explicar esse texto. Ai, meu Deus, por onde eu começo sem ser tão... Deixa eu lhe explicar, deixa eu tentar lhe explicar. Não, deixa eu começar da forma mais simples, exemplificando. Eu me converti numa igreja, e numa igreja que pensava tinha uma perspectiva diferente de espiritualidade, de vida com Deus e tal. E eu lembro que servir a Cristo é difícil, amém? Amém? É difícil, é difícil. Já é difícil normalmente você servir a Deus. É difícil. É difícil você seguir um curso totalmente diferente do curso desse mundo. É difícil, não é? Só que quando eu me converti, eu fui para o culto com essa roupa. Não essa, né? Porque já tem 10 anos, pelo amor de Deus. Mas eu fui assim, eu lembro que eu fui de calça jeans, sapato, camiseta. E o povo olhou meio assim para mim e disse, esse menino não é crente. Aí eu lembro que eu aceitei Jesus. E no outro domingo, eu fui de novo com essa roupa assim. Calça jeans, camiseta, tênis. E o povo continuou achando que eu não era crente. E eu não entendi porque eu não era crente. Né? E depois o pessoal foi me explicando de forma muito interessante. Olha, é porque existe uma coisa chamada usos e costumes. E a gente entende que essa roupa não é uma roupa que glorifica a Deus. A roupa que glorifica a Deus é uma roupa social. Porque você tem que dar o melhor para Jesus. E o que é o melhor? Eu falei, rapaz, eu acho que é um terno, né? Então, meu irmão, dê o melhor para Jesus. Mas eu não tenho um terno. Mas você tem o quê? Você tem gravata? Tenho. Então, não é assim, umas coisas todas. Você não vai ser diácono, mas você já pode vir para a igreja com essa roupa, né? Aí, rapaz, coisa boa, ótimo. Não, então já entendi que tem que usar essa roupa. Show de bola. Vamos agora sair, vamos comer ali um milho. Um milho? Não, porque isso é consagrado a santo, né? E tal, não pode comer isso não. Rapaz, não pode comer um milho. Uma canjica, pode comer, não. E uma pamonha, pronto, desmaiou a irmã, né? Já era. Acho que a pessoa, isso não é muito burro. Sorte eu não gostar de acarajé, porque senão ela tinha sido arrebatada ali na hora, entendeu? Aí algumas outras coisas estranhas começaram a acontecer. Eu comecei a entender que roupa nova não podia ouvir. Não, legião urbana, eu vi que legião era uma palavra que estava na Bíblia falando de diabo. Então, legião urbana não. Também não podia ouvir. Eu falei, rapaz, não posso ouvir legião urbana? Não. Aí eu, beleza, mas tu tá ligado àquela piada, não sei o quê? Não, também não pode contar piada, porque também não pode rir. Não pode rir. Né? Rir demais é coisa do mundo.
né? Eu sei, gente, que com o tempo, o que meu início de fé me ensinou, o meu início de fé me ensinou muita coisa boa e eu devo muito aos irmãos que me abençoaram, que me discipularam e tudo mais. Mas o início da minha fé foi um início de nãos. E confirmou aquela ideia que eu tinha desde criança, que Deus é um cara bem velho, barbudo, ranzinza, fazendo assim. Mas eu vou só comer. Mas é Sandy Júnior. Mas é só um short. Daiane não vai gostar, porque eu vou contar isso. Mas minha esposa usou saia até os 2 anos do nosso namoro. Porque short era pecado. Calça era pecado. Quem é desse tempo aqui? Levanta a mão, para eu não ficar me entregando. Olha aí, ó. Galerona sabe aí, ó. Só usava saia também, né? O que a gente vê nesse texto, gente, e eu quero que você entenda uma coisa. Isso não tem na Bíblia. Tá certo? Não adianta você vir falar de legião de anjo e dizer que era legião urbana. Não adianta você vir querer falar de roupa de homem e roupa de mulher lá no Antigo Testamento, porque todo mundo vestia vestido naquela época. Então, não é padrão. Né? Não é padrão. A diferença da roupa de homem para a mulher era um cinto. Então, se você quiser vestir um vestido com um cinto e dizer que está com roupa de homem, o que eu quero lhe dizer é que tudo isso é cultural. Tudo isso é cultural. E a gente já estudou lá atrás que Deus é criador de todas as coisas, que todas as coisas são boas, que o pecado deturpou algumas delas e como igreja a gente precisa redimi-las. Amém? Então, nem preciso mais tocar nesse ponto. Eu só quero que agora a gente desmistifique uma santidade baseada em nãos. Porque foi isso que Paulo quis explicar aqui nesse texto, santidades baseadas em filosofias e em ensinos humanos. Ensinos humanos. E esses ensinos humanos, gente, eles são muito perigosos. Porque eles vêm baseados em umas filosofias que são... que é o padrão para definir algumas formas de espiritualidade. Quando ele começa a dizer aquela espiritualidade do não beba, não coma, não manuseie, não sei o quê, ele está falando de algo chamado de ascetismo. A espiritualidade ascética, o ascetismo, é uma espiritualidade que eu chamo de espiritualidade monástica. O que é uma espiritualidade monástica? Sabe aqueles irmãos em Cristo que vivem nos mosteiros e que vivem de oração e de jejum e de às vezes, autoflagelação? Sabe, vocês conhecem? Vocês já ouviram falar? Vocês assistiram uma série sobre isso? Já. Qual é o grande problema da espiritualidade monástica? Eu acho interessante pessoas que se entregam a uma espiritualidade de viver enfurnado dentro de um mosteiro e de viver ali adorando a Deus o tempo todo. Ok, mas isso é uma espiritualidade, gente. É uma espiritualidade, como é que eu posso dizer, meu Deus, sem ser esquizofrênica? Não é uma palavra melhor? Não tem. Não tem. É uma espiritualidade amputada. Eu acho que essa é melhor. Por quê, gente? Porque não existe a possibilidade de viver uma espiritualidade baseada em receber de Deus, receber a presença de Deus, buscar uma santidade da parte de Deus, buscar jejuar, buscar me libertar de coisas humanas, mesmo sabendo que comida e bebida são coisas que a gente precisa para a nossa saúde, mas não existe uma espiritualidade que não transcenda nada para o mundo. Então não existe essa espiritualidade de uma igreja que vive trancada dentro de um templo, orando, jejuando, fazendo louvorzão, fazendo vigília da madrugada inteira, não sei o quê, e isso acaba aqui. E não coma, não jejue, não faça isso, não ouve essa música, não faça não sei o quê. Se livre das coisas desse mundo, só que quando, gente, a gente passa a viver uma espiritualidade totalmente distante do mundo, a gente não alcança mais o mundo. A gente não evangeliza mais o mundo. E de que adianta eu estar aqui
um ano jejuando e orando se eu não vou chegar para o meu vizinho e evangelizar? Se eu não vou ser sal e luz em todas as esferas da sociedade. Isso é o que eu chamo de espiritualidade monástica. Não se iluda com espiritualidades monásticas. Não se iluda, porque a vida real não é assim. Não se iluda com acampamento, não se iluda com retiro, não se iluda com EJC, não se iluda com nada disso. Porque tudo isso é bênção, Radicalis é bênção, faça inscrição, hein, lá no Bússola, pá. Mas não se iluda com Radicalis, porque isso, gente, isso é só um momento. Espiritualidade monástica só dura alguns dias. Aí eu vejo o povo que diz, Tiago, eu saí só o fogo do acampamento. Menino, eu saí, que eu falava era Jesus, todinho, purinho. O povo olhar para mim e fazer, é Jesus. Aí passa um dia na universidade, passa 2, passa 3, já voltou a filar. Passa 4, já está escondendo os editais, rasgando das portas para os outros não fazer. Quem riu, rasgou. Entendeu? Menino, sai do Radicalis, o namoro está uma bênção, bênção, bênção. É só louvor. É só louvor. Só louvor. Ah, bora aqui, só louvor agora, só louvor. Nem se beija, é só dar e fazer assim, ó. Depois de uma semana, 2, 3, um mês, né? Aí fica, meu Deus, cadê que eu quero outro Radicalis, eu quero outro encontro, eu quero me isolar. Só que isso não existe, gente. Não existe. O mundo não é um mosteiro para você, o mundo é o mundo. E Jesus diz, Pai, não os tire do mundo, mas os livre do mal. Então não existe espiritualidade, gente, baseada em não vá, não chegue, não vá lá. Não faça isso, não faça aquilo. Não. Porque uma hora você vai acabar fazendo, uma hora você vai acabar tendo que estar lá. Esse é o problema de espiritualidade, de santidade, baseado em nãos e baseado nesse tipo de coisa. Uma vez um cara trouxe uma ideia muito boa para mim. Ele disse assim, Tiago, pornografia é um grande problema, não é? Eu fiz, eu estou com a solução para resolver o problema da pornografia na juventude e na igreja. Eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, você tirou isso de onde? Que eu não achei ainda. Achei aqui, a gente já está fazendo o que está aqui. Não, Tiago, é o seguinte, tem um programa que ele divulga para todo mundo os sites que você está entrando. Então, vai a conexão. Todo mundo, por exemplo, bota o mesmo programa e todo mundo fica olhando os sites que todo mundo está ouvindo, tá vendo? Eu fico, caramba! E outra, bota computador, obriga, pastor, todo mundo a botar o computador na sala, ou no quarto da mãe. Ninguém vai fazer um negócio desse com a mãe do lado, né? Só se for doente. Eu falei, rapaz, e você me deu outra ideia agora, massa. Eu falei, que foi, pastor? Tudinho, pega a algema, amarra as mãos para trás, e eu duvido fazer alguma coisa. A pergunta é se eles vão se masturbar, eles vão olhar para nós. Vão, gente? Vão? Vão não. Vão não. Não é o MacGyver? Eles não vão não. Ixi, MacGyver é velho demais. Não vão não. Agora eu pergunto, e a mente dele vai? E como é que muda a mente dele? Porque, gente, sabe qual é a diferença da religião para o cristianismo? É porque a religião quer mudar a gente de fora para dentro. Esse é o grande problema. Entendeu? A religião, ela gosta de santidade de fora para dentro. É aquela coisa bonita, é a Bíblia debaixo do sovaco. Que Bíblia é essa? Genebra. Né? É umas roupas de santa, rapaz, umas roupas bonitas, né? Aí vão dizer, o pastor mandou eu andar sem calcinha. Não estou dizendo isso, não. Estou falando do exagero, tá? Umas roupas bonitas, uma saia longa, sabe? É um sovaco cabeludo. Você faz isso? Não. Você faz isso? Não. E você faz isso? Também não. Coisa bonita, vai todo mundo vendo que eu sou santo. A questão, gente, é que essa espiritualidade, ela não se sustenta.
Olhe para mim. Essa santidade que você se afasta do mundo por completo, ela não se sustenta. Porque uma hora você vai ter que trabalhar, meu filho. Uma hora você vai ter que estar dentro da universidade, outra você vai ter que estar numa empresa, trabalhando com gente corrupta, com mulher bonita, dando em cima de você. E uma hora o mundo vai bater na sua porta, porque Deus nos fez para viver no mundo. E não adianta. Não adianta mudar o exterior, não adianta amarrar as mãos, não adianta. Porque o pecado está no seu coração. Não existe santidade de fora para dentro, porque a santidade tem que vir de dentro para fora. Não existe santidade de fora para dentro, não existe algemas que possa lhe impedir de pecar. Se o nosso pecado, se eu olho para alguém com desejos libidinosos, eu adultero. Se eu penso em matar alguém, eu sou um assassino. Então, como algemar a mente, gente? Não adianta. Sabe o que significa isso? Paulo vai explicar o que é isso. Paulo vai explicar. Ele diz lá no versículo 23, essas regras, elas têm de fato a aparência de sabedoria. Eu vejo pessoas se perdendo em tantas regras, em tantas coisas, e essas coisas se parecem tão sábias. Tão sábio, rapaz, esse cabo é santo demais. É só aparência. Isso é só uma pretensa religiosidade. Por que religiosidade? Porque só muda de fora para dentro, gente. Só muda de fora para dentro. Falsa humildade. Tem uma parte aqui do texto que ele vai falar de espiritualidade não mais baseada em nãos, mas baseada nas coisas espirituais. E eu vim de um meio de pessoas que espiritualizam tudo, né? E entendem que santidade vem dessas altas espiritualidades. Só que eu aprendi uma coisa muito ruim na vida, sabe? Eu aprendi com algumas pessoas que quanto mais revelações de Deus essas pessoas tinham, e quanto maiores os testemunhos e as visões que elas me relatavam, e quanto maior eram os nãos que elas sustentavam, mais soberbas elas se tornavam. O grande problema da religião, gente, é que a religião, olhe para mim, o cristianismo é você saber que você não é ninguém e você só é salvo porque Jesus pagou sua lista de pecados e cravou na cruz. A religião é quando você acha que você, com as suas religiosidades, está pagando os seus pecados e se fazendo santo, e como é você que está pagando seus pecados e você que está se levando para o céu, você se acha bom demais. Você se acha tão santo que você se acha melhor do que os outros. Entenda, esse foi quase o pecado de Paulo. Paulo diz que teve revelações, gente, no terceiro céu. Me diga aí, o cabo chegar no terceiro céu. Você não vai dizer nada, porque a gente não sabe o que danado é o terceiro céu. Ou seja, a gente sabe nem o que é. Paulo foi lá. E tu, porque sentiu um arrupio na espinha, se acha melhor do que os outros. Esse povo, Tiago, eu vejo às vezes o povo, diabo, o povo do louvor, Tiago, não se entrega em adoração. Não se entrega e tu está no coração dos outros para saber. Só porque tu faz... Entendeu? Faça. Se ajoelhe, chore, pule, faça o que você quiser. Mas não julga os outros porque não faz. Porque você não está no coração dos outros. E porque, na verdade, o problema da igreja de 1 Coríntios era gente que ficava lá bachúria, chupa para la house e o que fosse. E que no final não tinha interpretação de nada, era tudo se amostrando. É tudo se amostrando. Se amostrando por quê? Porque eu tenho dom, porque eu tenho profecia, porque eu tenho língua, porque eu tenho não sei o quê, porque eu faço não sei o quê, porque eu dou cangapé, porque Jesus fala comigo, porque eu tenho visão, porque eu tive um sonho. E eu nunca tive, por acaso. Não, porque eu tenho sonhos revelados pelo céu, não sei o quê. Sabe o que acontece com essas pessoas? Essas pessoas se tornam soberbas espiritualmente. São pessoas que acham que porque têm essas revelações, elas são melhores, ou são mais espirituais, ou são mais próximas de Deus do que qualquer outra pessoa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Toda espiritualidade me faz reconhecer
o quanto eu sou pecador. Toda a espiritualidade sincera me faz reconhecer o quanto eu sou pecador. Tem uma análise da espiritualidade de Paulo. Um dia eu vou pregar só sobre isso. E é muito interessante, porque no começo das cartas de Paulo, Paulo se chamava de pecador. Pecador. Na última carta que Paulo escreve, a carta que ele escreve mais velho, a carta que ele já tinha várias revelações, que ele já tinha vivido várias coisas do ministério, na última carta de Paulo, Paulo não se descreve mais como pecador. Ele se descreve como o pior dos pecadores. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus verdadeiramente, mais eu reconheço como eu sou miserável. E quanto mais a minha religião faz parecer que eu estou perto de Deus, mais eu me acho importante e santo. A verdadeira espiritualidade não me faz achar que sou maior. A verdadeira espiritualidade me faz ver o quanto eu sou o pior. E para encerrar, Paulo agora disse o que não é ser santo, e ele vai dizer agora o que é ser santo. E ele diz assim, portanto, já que não é assim, né? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. Olha aqui o segredo. O pensamento nas coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Versículo 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Logicamente, daria para fazer uma pregação sobre cada trecho que eu peguei, mas não é essa a ideia. Paulo ele vai dizer nesse texto o que é a verdadeira santidade. E vocês perceberam que a verdadeira santidade, ela passa por um ato que Paulo chama de despir-se e depois ele chama de revestir-se. A roupa aqui para Paulo, ele tem um viés muito forte, porque não veja roupa como coisa fútil, né, e tal, que hoje assim ela é percebida. Mas veja roupa, como naquela época, uma roupa que determinava quem eu era. Então hoje ainda tem isso, né? Você vê uma pessoa de branco, você diz, estudante de medicina, é médico, né? Enfermeiro, né? Você vê alguém de terno, você diz, advogado, é ladrão, né? Profissões diferentes, eu estou dizendo. É deputado, né? Enfim. Então, é aquela roupa que determina quem eu sou. E o que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo nesse sentido. Ele diz, olha, tire a roupa da imoralidade sexual,
Tire a roupa das paixões, tire a roupa da idolatria. O que ele está querendo dizer é que se você é cristão e se você morreu para o mundo, se você chegou a ser sepultado através do batismo, você não pode mais viver com essas expressões de algo que você não é. Ninguém pode olhar para você e dizer, ele é um mentiroso. Ele veste a roupa da mentira. Porque se você morreu para o mundo, você não pode mais ser conhecido como o mentiroso. Você não pode ser conhecido como o cara que dá em cima de todas as meninas. Você não pode. As pessoas não podem olhar para você e dizer, fulano deu em cima de mim. E dela, e dela, e dela, e dela, e dela, e dela. Como é que chama isso hoje? Além de safado, nojento, imbecil. Chama de quê? Galinha, é? Ainda é galinha? Ou de cruz? Você não pode, as pessoas não podem olhar para você e dizer, isso é um irresponsável. Isso é o filão da sala. Eu lembro que na universidade, quando eu estudei, quando eu fiz direito, tinha um cara na sala que o povo odiava. Porque era o cara que na hora da aula não aparecia, mas no dia da prova, ele já chegava assim, ei, vamos fazer um código, vamos fazer o código. Tudo dele era código, eu achava que ele era do FBI, tá entendendo? Olha, o código é o seguinte, o código de hoje é esse. Todo mundo olhava para esse coitado e dizia, isso vai ser advogado mesmo. Foi mal, eu estou brincando com advogado. Você não pode ser reconhecido com essas roupas, você não pode mais vestir essas roupas. Você está me entendendo? Você não pode mais, as pessoas não podem olhar para você. Entenda, o que João fala quando ele fala do pecado, não é que um cristão não peca, mas ele diz que o cristão não vive no pecado. Não estou dizendo que uma vez você cometeu um erro e se arrependeu, não estou falando assim, ninguém lhe reconhece por um pecado que você fez uma vez e se arrependeu e nunca mais voltou. As pessoas lhe reconhecem por um pecado que você vive nele, que você sustenta-se nele, se sustenta nele. E é isso que Paulo vai dizer, tira essa roupa. E como é que eu tiro essa roupa, gente? É colocando o meu pensamento nas coisas do alto. Meu pensamento nas coisas do alto. Normalmente, o seu pensamento é muito o que está no seu Facebook, no seu WhatsApp. Né? É muito o que você conversa no dia a dia. Tem gente que só fala de quê nesse mundo? Só fala de Netflix. Né? Tem gente que só fala de Netflix, que eu tenho certeza que ele vive sabe, dentro do quarto assistindo, só pode. Já assistiu essa série? Já. E essa já. E essa de 15 temporadas? Estou na 16. Tá. Tem gente que é assim, na Netflix só tem 3 temporadas. Ele fez, estou na 6ª. Onde? Na Bulgária. Porque na Bulgária já saiu. O cara teve tempo de procurar isso. Tem gente que só fala de política. Só fala de política. E porque fulano vai ganhar, porque as eleições do presidente, meu Deus, isso é ano que vem. E você vai, Tiago, já entendi. Eu tenho que viver no versículo bíblico do Facebook. É selfie com versículo, eu entendi. Também não. Porque é mais do que você fala também. Então, o que eu quero dizer é que, o que Paulo vai dizer, olha, coloque seu pensamento nas coisas do alto. Coloque seus pensamentos, e coisas do alto que eu digo, não vá pensando que é só aquela espiritualidade ascética que eu falei. Mas vai pensar de política? Vamos pensar de política, mas vamos pensar de uma política que restaura o país, e não de política pela política. Vamos falar de Netflix? Vamos. Mas vamos falar de lampejos de Deus que existam ali, vamos falar de coisas boas que existam ali, de conceitos sobre família que existe ali, ou não. Vamos falar de economia, mas vamos falar de uma economia que possa restaurar um mundo de pobreza que a gente vive, um país de pobreza que a gente vive. Pensar nas coisas do alto é olhar para a vida e dizer, minha vida é corandel, minha vida toda está diante de Deus, então eu preciso fazer com que tudo que existe na minha vida glorifique a Deus. Preciso que o meu trabalho glorifique a Deus. E aí você coloca seu pensamento nas coisas do alto. É isso. Eu queria encerrar, e a banda já pode subir,
resumindo para você, porque Paulo resumiu, e se Paulo resumiu, eu não posso complicar. Paulo fala de muitos pecados. As listas de Paulo são muito conhecidas, né? Lista dos dons espirituais, lista dos frutos do Espírito, lista dos pecados, lista das virtudes e tudo mais. E aí ele fala de muitas listas, né? Ele fala aqui agora da humildade, ele fala de tudo isso. Mas no final ele diz assim: vivam o elo perfeito. E o elo perfeito é o amor. Porque o que algumas pessoas entendem quando estudam esse texto é que eu poderia resumir a santidade de uma só forma, com uma só palavra. Santidade é amor. Olha para mim, estou encerrando. Santidade é amor. Como assim, Tiago? Santidade é amor. Meu sobrinho ali, gente, dizendo, tio Tiago. Santidade é amor. Santidade, gente, é amor, sabe por quê? Porque você não consegue olhar pornografia se você perceber que aquela menina ali está ali porque foi enganada. Está ali, às vezes, porque está assim, caindo presa no pecado, algemada nas mãos de Satanás. E quando você usufrui de algo ceboso como isso, você não tem amor nenhum por aquela pessoa. Quando você é ganancioso, quando você só pensa em você, você não tem amor nenhum pelas pessoas que estão ao seu lado. Quando você mente, você não tem amor nenhum com as pessoas com quem você está falando. Quando você dá em cima de 10 meninas de uma vez, você não tem amor nenhum pelas 10. Então eu poderia resumir para você toda a questão do pecado e da santidade, resumindo pelo elo perfeito. Sabe o que fecha tudo? Sabe como é que Paulo fechou tudo? Para resumir, santidade é amor. Você quer viver como Jesus, entender a santidade que está na pessoa de Jesus? É amor. Porque Deus é amor. Porque quando eu ajo com amor, gente, não tem forma nenhuma de dar errado. Está entendendo? Se você age com amor, não tem forma nenhuma de dar errado. E talvez por isso Paulo falou das 3 virtudes. Ele falou da minha fé, que é aquilo que eu acredito, que minha santidade vem por Jesus. A esperança, que é aquilo que eu espero por causa da minha fé. Mas o mais importante de todos, o que vai perdurar até a eternidade, é o amor. É o amor. É o amor que me faz continuar. E Paulo começou o texto e terminou falando sobre gratidão. Eu lhe disse que santidade repousa na obra de Cristo, santidade não está em atos de sabedoria humana, a santidade se resume no amor, se testifica na paz e redunda em gratidão. Foi isso que nós lemos. Que a paz de Deus seja juiz dos vossos corações e que vocês sejam agradecidos. O que é que ele quer dizer, gente? Você quer saber se você está em pecado? Quer saber se você está vivendo uma vida santa? A Bíblia diz que o juiz do nosso coração é a paz. É a paz. Você está em paz? Você está em paz com todo mundo aqui? Você está em paz com o líder de sua conexão? Você está em paz com seus pais? Você está em paz com sua mãe? Você está em paz com suas irmãs? Você está em paz na sua sala de aula? Porque se você está em paz, você está em santidade. Porque a paz testifica o meu amor. E tudo isso redunda em gratidão. No fim, Tiago quer ser santo. Ser santo é ser grato a Deus. Ser santo é algo que eu faço em gratidão à obra da cruz. No fim, gente, a vida de santidade é uma vida de continuidade. Tem muita coisa para ser falada aqui, mas eu queria encerrar contando uma história que eu li num livro, e um livro de Bill Hybels, que é uma história que eu já contei aqui alguma vez, e até hoje eu lembro dela. Bill Hybels, ele conta no livro A Revolução do Voluntariado. Ele diz que, por muito tempo, seu ministério se desenvolveu ao lado de um irmão em Cristo, né?
Esse irmão em Cristo trabalhou com ele na Willow Creek, transformou a Willow Creek de uma igreja que nasceu na sala de uma casa com 5 pessoas, transformou em uma das maiores igrejas do mundo, né? E aí Bill Hybels disse que viveu 30 anos ao lado desse irmão, até que um dia esse irmão teve câncer, adoeceu, tratamentos, anos depois, esse irmão está lá na cama de hospital, últimos instantes de sua vida. Bill Hybels chega lá para orar por ele, diz: meu irmão, vai dar certo, eu vou orar por você. Aí Bill Hybels disse que ele fez: Bill, deixa, meu irmão, ora só para que eu encontre Jesus logo. Ele fez: não, meu irmão, não, pelo amor de Deus, eu vou orar pela sua cura e tal. Ele fez: Bill, eu só quero lhe dar um presente. Aí ele disse: não, de forma alguma, você não precisa me dar nada, vamos orar que você vai ficar curado. Ele disse: não, Bill, pega aqui debaixo da minha cama. Quando ele olha debaixo da cama tem uma bússola. E Bill Hybels tem o hobby dele é velejar, né? E aí ele pega a bússola, uma bússola linda, ele diz: ai, obrigado, cara, como é que você pensou nisso agora? E ele diz: olha o que está atrás. E atrás da bússola estava escrito assim: não saia da rota. Não saia da rota. Viver uma vida diante de Deus, gente, viver uma vida de santidade é algo muito difícil. Porque todos os dias, os ventos desse mundo e do pecado tentam nos afastar dos caminhos de Deus. Se santidade é amor, e se ser santo é um ato de gratidão a Deus, eu lhe digo esse conselho que um sábio homem disse nos últimos minutos de sua vida: não saiam da rota. Peguem a bússola, que é Cristo, entendam aquilo que Deus quer para nós e não saiam da rota. Vivam no amor de Deus, sejam agradecidos e tenham a paz como juiz de seus corações. Se a gente viver isso, joga todas aquelas regras fora, foca nisso. Se a gente viver nisso, em amor, em paz e em graça, a gente vai viver em santidade e a gente não vai sair da rota. Que Deus nos abençoe.